Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Favarini, lugar que você está entre gigantes. E hoje eu vou falar de um tema tão importante que certamente você vai rever várias vezes. Vamos falar de crença limitante? Como assim, Thalita? O podcast não é sobre práticas integrativas? Exatamente. Só que esse podcast, ele traz as indicações, certamente, as evidências científicas e a atuação do profissional. E para a gente atuar de uma forma com excelência, a gente precisa lidar com várias emoções e eu não sei você. Na escola tradicional, não tinha essa disciplina? Eu não sei você, mas nos treinamentos tradicionais não tinha essa disciplina. A gente foi descobrindo a necessidade de falar sobre essas questões ao longo da vida, ao longo dos nossos processos internos. E para falar mais sobre essa temática, eu trago a você aqui nesse podcast muito especial. Dá licença, Brasil, deixa eu falar, me preparar aqui. Doutora Carolina Cabral Basílio. Carol Basílio, dá licença, eu tenho licença poética, tá bom? Treinadora e palestrante comportamental. Ela, Brasil, tem uma história, uma trajetória incrível que eu quero que ela compartilhe com a gente aqui um pouquinho. Eu quero que você conta mais. Seja muito bem-vinda, doutora Carol, ao podcast do Instituto Favarini. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Que tema, hein, você escolheu? Que tema! Maravilhoso, para mim é uma honra poder contribuir e trazer, né, eu acho que é uma quebra de paradigma, né, o que as pessoas falam sobre crenças limitantes e a que pontos que as pessoas se apegam dentro desse tema, né. Então, que de fato as pessoas que assistam esse episódio, elas estejam disponíveis a expandir a consciência sobre elas primeiramente, para entenderem o que é e como que se forma, né, uma crença limitante. Muito, muito, muito obrigada. Perfeito. Gente, contar um negócio pra você. Conheço a Carol já há um tempo. E eu adoro. Sabe uma coisa que eu adoro, gente? Eu me sinto muito privilegiada de estar com pessoas que eu admiro. Eu me sinto... eu brinco assim, eu falo que eu fico insuportável, porque é muito gostoso. Já vi várias palestras suas online, já vi presencial e já fui também nas imersões com Carol Basílio, meu, que isso? Porque quando a gente admira faz sentido, é isso, a gente precisa estar entre gigantes, eu falo isso sempre. Sim. Carol também tem uma trajetória incrível, enfermeira intensivista. Sim. Quantas crenças, Carol, que a gente teve que lidar! Quantas crenças que eu tive que romper, né? Sobre carreira, sobre a profissão, sobre transição. E assim somos nós. E até mesmo isso que você fala é uma coisa que eu percebo que é muito latente nas pessoas. As pessoas têm uma crença limitante sobre a nossa pessoa. Uau! A Thalita é a Thalita. Ela fala de aromaterapia. E as pessoas colocam, né, a Thalita num lugar que, gente, eu vou te falar, é um ser humano de uma humildade. A mesma coisa quando eu fui dar um treinamento no hospital, a pessoa me acessou assim: Carol, eu não achava que você era real. Eu tô te tocando. Eu nunca achei que eu estaria perto de alguém tão relevante. Uau! Quer dizer, isso é uma crença que a pessoa traz. Ela se coloca naquele lugar de acreditar que ela não merece estar naquele lugar com gigantes. Né? Que é uma frase que você usa muito. E isso tudo tá atrelado a um pensamento que a gente tem. Então, as pessoas não estão, muitas vezes, distantes ou não são distantes. A Thalita é uma profissional extremamente renomada. Tantos outros profissionais. E é uma distância que eu descobri, eu tenho certeza também, né, Thalita, que você deve ter descoberto isso ao longo da sua jornada, que assim, a distância das pessoas, né, o acesso às pessoas é uma coisa que a gente cria, por uma coisa que a gente acredita. Então eu não sou merecedora de estar perto da Thalita, né? As pessoas criam, será que eu posso? Eu não tenho capacidade, porque ver a Thalita bonita, elegante, aonde ela vai, marca presença, são eventos grandes. E as pessoas às vezes colocam uma distância de que eu nunca vou poder pagar um curso da Thalita. Não é? Sim. Então, assim, eu também já tive esses movimentos. Você também, quantas vezes falou, puta, não, só de você olhar e falar, não é pra mim? E o que faz a gente ter essas falas, né? O que leva a gente se colocar nesses lugares de menor, de não poder, quando, na verdade, é um passo, é uma mensagem. As pessoas não acreditam que é você que responde. Ah, é verdade!
Carol, já aconteceu. Eu gosto muito da proximidade, né? É claro que vai ficando desafiador, mas tem um time, né? Que tem o telefone do instituto, tem um time. E aí, muitas vezes, eu falo, não, deixa eu falar com essa pessoa. Quando eu mando áudio, é muito interessante. Eu falo, mas como assim você... gente, a gente... cria essas conexões, né? De fato. Não, e as pessoas não acreditam que você. Elas não acreditam, tá? Esse negócio agora de inteligência, né? Artificial, enfim, as pessoas criam umas coisas que eu falo, gente, jura que existe essa ferramenta? Que coisa a nossa voz? Não, Carol, não foi você. Gente, eu nem sei, me ensina a mexer. Então, veja, é uma crença, uma coisa que você cria, assim, sobre a pessoa. E quando não, nós somos seres humanos que a gente tem uma trajetória, talvez isso já foi uma dor latente da gente estar tão distante de pessoas que a gente admira. E a gente recebe isso das pessoas, do quanto que as pessoas admiram. E eu vejo você fazer esse movimento, eu faço muito esse movimento de estar perto dos meus alunos, de mandar uma mensagem, de ver uma manifestação que colocou lá no curso, eu vou buscar o contato da pessoa, eu quero saber. Então, assim, mas as pessoas criam uma coisa que é uma crença limitante. Eu quero que você me fale mais sobre essa história, porque algumas pessoas podem achar que esse tema ele foi um pouco deturpado e não dá tanta credibilidade. Mas eu sempre convido as pessoas a procurarem quem de fato entende a temática e quem discute de forma séria, para não cair nessa deturpação, né? Isso de qualquer temática. Falo muito de aromaterapia, falo muito de práticas integrativas. Então, assim, não é o cheirinho mágico, não é a gota mágica. Procure profissionais que atuam de forma séria. Da mesma forma, quando a gente fala de questões comportamentais, o impacto das emoções e das crenças. Então, explica um pouco mais pra gente, porque é de um domínio, né, Brasil? Ela falou assim pra mim, coisa de bastidor, eu adoro. Sobre o que você quer falar. Amo essa prontidão. Porque é isso, a pessoa está pronta. É uma dedicação genuína que você tem de dedicar horas de estudos para impactar na vida das outras pessoas e mudar, porque muda muito essa questão de crenças. Muda muito os resultados que você almeja. Quando você se permite, você trouxe muito bem, quando você se permite ouvir mais sobre a temática, mas de um lugar de fala, né, gente? Já sabe. Né? Não é qualquer pessoa, né, gente? Mas conta mais sobre essa questão de crenças e o quanto, de fato, elas interferem nos resultados. Perfeito. E você que está assistindo aqui, já clica em compartilha com as pessoas que você ama, porque é uma temática que ajuda muitas pessoas, independentemente do momento a qual elas estejam vivenciando, porque a gente não teve esse estudo, a gente não é incentivado a pensar nos resultados com essa ótica. É quase que uma punição, né? Deu errado, você tem uma punição severa, mas assim, entenda que talvez, muito possivelmente, quase certeza, além do seu esforço, certamente, as crenças tiveram contribuição neles. Sim. Né? Conta mais. Pronto. Para explicar isso de uma maneira bastante entendível, eu vou contar uma parte da minha história que é muito importante. Foram mais de 15 anos, né, de experiência assistencial e mais de 10 anos dentro do Hospital Albert Einstein. É um hospital referência, né? Eu sou profissional enfermeira, intensivista. E quantos profissionais, né, gostariam de entrar, ter essa oportunidade de trabalhar lá? Poxa, é um grande hospital e enfim. Pronto, essa é uma primeira informação. Quando eu tomo a decisão de fazer uma transição de carreira, eu sou pega por algumas coisas. E como que começa essa história? Eu venho de uma família muito grande. Eu tenho mais de 500 primos, tá? Uau! Quanto maior a família, eu já vou te dar esse aconchego. Quanto maior a família, maiores são as tretas no que diz respeito sobre essas crenças limitantes, né? O que é uma crença limitante? É aquilo que você acredita e traz para sua vida como uma verdade absoluta. Ou porque repetitivamente você ouviu pessoas falando aquilo,
Quer ver? Você cresceu ouvindo que você é burro, tapa na cabeça. Você não sabe, tapa na cabeça. Você não consegue, tapa na cabeça. E assim, eu não tô contando pra vocês, um pior cenário. Não, eu tô falando uma realidade de criação da família brasileira. Eu não sei vocês, mas eu sou de 1983. A minha mãe é de 40. A minha mãe é da época que ficava de joelho no milho, dentro da sala de aula. O meu irmão é de 62, se eu não me engano. Ele é da época da reguada na mão. Então, assim, uma coisa é você tomar uma reguada. Uma coisa é você crescer naquela educação tomando reguada. Sim. O quanto que isso vai impactar na sua vida? O quanto que você vai estar preso a movimentos que... O mundo mudou. Isso já não existe mais. Hoje já não se pode mais fazer isso. Mas será que é tão fácil assim? A gente trazer essa informação para a mente, uma vez que a gente foi criado dentro daquilo? Pronto, guardem essa informação. Minha família é muito grande. Meu pai tem 3 irmãos. E eu venho de uma família de pessoas que trabalhavam muito em grandes empresas e ficavam até se aposentar. O que também é um padrão. Sim, né? sim. Sempre ficavam em grandes empresas até se aposentar. E lá, antigamente, a pessoa trabalhava e ela ainda tinha a oportunidade de empregar os familiares, né? Então, meu pai mesmo trabalhou numa grande indústria automobilística e ele deu emprego para sobrinho, para irmão, para não sei quem, nananã. E o objetivo é entrar e ficar até se aposentar. Os anos passam, eu cresço, e aí eu cresço dentro desse padrão, porque é um padrão. Sim. É um padrão. Eu tô falando da minha família, e esse convite aqui fica para você revisitar os padrões que existem dentro da sua família. Então, as pessoas que dão certo são aquelas que ficam numa grande empresa até se aposentar e vivem da aposentadoria. Só que isso dava certo lá. Sim. Eu lembro que... A gente não aposenta mais, viu? Só pra vocês saberem. Quando eu tomo consciência disso, Thalita, eu fui fazer uma conta. Deixa eu ver quando que eu vou me aposentar. Gente, eu comecei a trabalhar com registro, eu tinha 13 anos de idade. A idade que me daria de aposentadoria era 42 anos. Aí as coisas foram mudando. Aí isso daí foi pra 55. Aí mudou de novo, aí foi pra 62. Eu falei, eu vou estar com a minha barriguinha na beira do leito. Com 62 anos. Era isso que eu comecei. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui nessa conta. Fechava e dava certo para o meu pai e as gerações daquela época. Mas o mundo mudou. Mas e aí como que fica, né? Eu cresci acreditando que o sucesso financeiro, a providência da família se vem até você se aposentar. E isso. Então, o que é a crença limitante? É quando eu chego lá em 2018, 2016, que eu falei, eu vou fazer um planejamento para transitar a minha carreira. E a fala da minha mãe era essa. Por que eu vou dizer pra vocês que era a fala da minha mãe? Porque a fala desses camaradas, pai e mãe, importa muito, tá bom? Mas do que você crescer e viver, ver aquilo ali diariamente, a fala dessas figuras são extremamente importantes na nossa vida, quer você queira ou não. Ouvir coisa boa, ouvir coisa ruim. É importante. E é onde são construídas as nossas maiores crenças limitantes. E eu garanto pra vocês que em nenhum momento foi o intuito deles, quantos pais, de nos colocarem alguns bloqueios ou nos fazerem acreditar de uma forma que nos impedisse de seguir a vida como nós gostaríamos, certo? Isso é maturidade, tá, gente? A gente precisa, primeira coisa, internalizar isso dentro do nosso coração, pra gente não ficar buscando culpado. Porque a vida não dá tempo pra gente ficar buscando culpado. E vamos liberar também eles, né, gente? Vamos liberar pra vocês se liberar. E não é por eles, é por vocês. Então eu sou assim porque eu cresci a vida inteira ouvindo falar que eu sou burra. E hoje eu tô aqui querendo tomar inúmeras decisões, mas eu me deparo toda vez com uma incapacidade que me consome. Tá tudo bem, você pode curar isso. Você pode curar isso. Tem inúmeras técnicas pra você curar isso. O negócio é a decisão que você toma para fazer isso. Exato. É outra história. Aí é o que vai te dar trabalho, a sua busca só depende de você. Seus pais não tem nada a ver com esse seu rolê. É só você com você mesmo, tá? E aí eu tomo a decisão de fazer a transição de carreira. Aí eu vou pra essa figura amada, porque eu já não tenho mais meu pai. Ele faleceu já há muitos anos. Mãe, eu vou sair do Hospital Albert Einstein.
E eu vou abrir uma empresa de treinamento. E a partir de hoje, eu vou treinar os profissionais de saúde a terem inteligência emocional. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero preparar os líderes. Né? Ela nem tava ouvindo, tá? Mas nada do que eu tava falando. Não, porque... Ela só ouviu, eu vou sair do hospital Albert Einstein. Parou ali. Aí ela vira pra mim e fala assim: você tem que ficar lá até se aposentar. Olha só. Quando ela me fala isso, automaticamente eu faço um recorte de tudo o que é a minha experiência de vida. Homens, mulheres que ficaram em empresas grandes até se aposentar e hoje estão muito bem na vida. O negócio é que eu tô com 30 e poucos anos e eles já estão com seus 60 anos chegando. Tem uma diferença de tempo, mundo, globalização, tudo mudou. Sim, sim. Mas será que é tão fácil essa consciência de que o mundo mudou? Não. Porque as nossas experiências de vida, elas têm uma força muito grande dentro da gente. E é assim que são criadas as nossas crenças limitantes. Quando esta mulher, linda, maravilhosa, que vocês vão seguir nas redes sociais, vocês vão ter o prazer de conhecer, Neuza, ela faz essa pergunta pra mim, eu volto nesse momento. Putz, e aí eu vou tomar essa decisão. Eu não tenho um exemplo na família de alguém que empreendeu. Uau! E isso é um ponto muito relevante. Muito relevante. Eu não tenho aquela pessoa que fez uma transição de carreira. Eu não tenho aquela pessoa destemida. Eu não tenho. Eu tenho aquele padrão de pessoas que ficam nas grandes empresas até se aposentar. E qual é a força interna que a gente precisa ter para fazer esse movimento? Porque eu vou dizer pra vocês, foram dias e noites chorando, presa a essa angústia. Sim. Porque ela falou, minha filha, e o seu futuro? Como que você vai se aposentar? Você vai pagar INSS? E você acha que não sei o quê? E não sei o que é o Hospital Albert Einstein? Quantas enfermeiras queriam entrar lá? E E eu falei assim, mãe, eu tomei uma decisão. Ela falou, isso não vai dar certo. Ai! Isso tem um peso muito grande pra nossa vida. Isso tem um peso muito grande. Mas eu transito. Eu faço essa transição porque eu tive essa capacidade de ter esse olhar racional sobre este processo. Eu já estava imersa no desenvolvimento humano. Eu já sabia como que era essa nossa configuração. E é isso que eu quero, com toda generosidade, entregar para vocês. Essa mesma liberdade que, através das minhas buscas, eu consegui entender que tem um padrão, tem uma configuração. As nossas experiências são extremamente relevantes, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente e continuar sendo amado. A gente pode fazer diferente para mostrar para as outras gerações que aquele padrão deu certo até aquele momento. E que pode ser que dê para outros que virão. Mas existem outras formas de fazer. Perfeito. Então, eu fui a responsável. E eu sinto muito orgulho disso, porque eu tô falando pra vocês de uma família grande. E agora, recentemente, eu tava falando isso com um primo, que também tá no movimento de desenvolvimento com as pessoas, fazendo outras coisas, empreendendo, se arriscando. E a nossa idade regula um pouco. Ele falou assim, a gente tá vindo pra quebrar muitos padrões. Na nossa família. Exato. E poder mostrar para gerações que virão meus filhos. Hoje, antes a gente ouvia assim, né? Gente, eu nunca esqueço disso. Falei isso esses dias no Stories. Você tem que fazer faculdade. Pra quando você for preso... O que é isso, Brasil? Como é? É o quê? Você ter cela exclusiva. Oi? É o quê? Aí outra. A do RG. Ô, gente. Não esquece o RG. Quando você sair, você tem que levar o RG pra não morrer como indigente. Veja, tudo isso, gente, são crenças limitantes, mas eu cresço. Eu cresço ouvindo isso, o que eu falo pros meus filhos hoje quando eles saem? Leva o RG. A diferença é que eles viram pra mim e falam, mãe, eu só tô indo ali, no aniversário, não vou morrer. É só um aniversário e eu já volto. Mas é uma coisa que a gente ouve tanto que a gente replica e a gente nem se dá conta de como a gente replica. Então, se eu replico, é porque eu acreditava naquilo. E eu já tive situações lá na minha adolescência de sair e gente me colocar numa situação de tortura de que eu preciso voltar a pegar meu RG. Eu não posso sair sem RG. Eu não posso sair, sabe aquela coisa que... E eu tô dando exemplos, gente, de coisas bobas
que a gente ouve uma vida inteira. Mas a gente cresce preso a isso. E a gente tá replicando, às vezes, para os nossos filhos, sem nem perceber que a gente tá fazendo isso. E que talvez a gente nem acreditasse tanto, no entanto, a gente entra num flow que a gente reproduz, né? E com isso, gente, eu sei que vocês estão entendendo o que a Carol tá dizendo. Ela não tá falando pra você sair sem RG, tá? Presta atenção. Não é isso que ela tá falando. Não saia sem RG. Ela tá exemplificando. Ela está exemplificando o quanto que, de fato, talvez, assim, compartilha aqui com a gente. Coloca aqui nos comentários, a gente adora essa interação com vocês. Se tem alguma frase que você cresceu ouvindo, mas que hoje você desconfia que talvez ela não seja tão verdadeira assim, ou você já entendeu que é exatamente o que essa retrospectiva que a Carol fez fazia sentido para aquela geração, mas para este momento, para você, com as suas vivências, com os seus desejos, elas perderam o sentido. Não significa que elas não têm impacto. Eu vou soltar algumas frases aqui. Ah, manda! E eu tenho certeza, para ajudar vocês a colocarem nos comentários, do tipo, dinheiro é sujo. Solta o dinheiro. Pegando o dinheiro, vai lavar a mão. Você acha que isso não traz muito impacto financeiro para sua vida? Meu amor, vamos conversar aqui 2 minutos. Então, assim, quem tem dinheiro é bandido, é ladrão. Quem tem dinheiro não presta. Olha. Mas por que será que nossos pais falavam isso? Por que será que a gente ouvia? Gente, eu cresci ouvindo várias coisas. Inclusive, eu vou te contar. Acho que você não sabe disso, Thalita. Nesse meu processo da minha transição, a relação com o dinheiro foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito. Porque o meu pai, ele não era o irmão mais velho, mas ele era um dos mais velhos. E ele era uma pessoa que estava sempre à disposição financeira dos irmãos. Ele sempre ajudava, sabe? Ajudava, doação. Então, eu tenho muita memória. Naquela época era cruzeiro. Gente, eu lembro, assim, meu pai tirando bolo de dinheiro, assim, e indo pra ajudar uma tia, uma irmã dele. Eu lembro desses movimentos. E ele tinha uma fala muito forte com o dinheiro. Quando a gente morrer, a gente não leva nada disso. Quem disse que o dinheiro parava na minha mão? Sim. Por quê? Porque eu cresço dentro deste ambiente. E eu doava, eu ajudava, sem nem ver o quanto eu estava tirando do meu próprio prato. Tava desequilibrando. Desequilibrando completamente. A questão não é doar. A questão não é doar, é desequilibrar. Exato, mas eu só consigo romper este movimento quando eu tomo consciência, eu trago razão para isso, que eu entendo que naquela época o meu pai fazia isso, tinha um motivo, era o movimento dele, era a relação dele. O que prende a gente, né? Eu sou consteladora familiar sistêmica, uma das minhas formações dentro do desenvolvimento humano. E há um movimento inconsciente de uma lealdade que nos prende a essas crenças limitantes que não deixam a gente prosperar, que não deixam a gente cobrar. Como eu tinha dificuldade de cobrar o meu trabalho, de passar o meu preço. E eu fui incessantemente em buscas. Por que que isso acontece? Sim. Até eu dar lugar para esses movimentos que, sim, me fizeram acreditar na doação como uma verdade absoluta. Porque ainda mais o pai para a filha, ele é um herói. Ele é uma figura muito importante na vida de uma filha. Então, era aquela verdade. E eu carregava aquilo pra vida. Mas como que eu carregava? Fazendo as mesmas coisas. Eu trabalhava, gastava. Por quê? Porque dessa vida não leva a nada. Exatamente. Entende? Então, isso imprime dentro de nós. E aí vai, inúmeras outras. Homem não presta. Ai, quanta mãe solo que sofreu criando os filhos sozinhas. Tiveram experiências horríveis nos seus relacionamentos. E ela vai falando isso a vida inteira. Aí a filha cresce, porque homem não presta. Vai trabalhar, minha filha, para não depender de homem. Porque homem. E eu tô dizendo isso, gente, não é nada lúdico, não. É a real das pessoas que me procuram, porque estão presas em inúmeras situações da vida que não anda. Sim. E é esse recorte do relacionamento que não flui. Eu não consigo me relacionar com pessoas, eu não consigo acreditar em homem, eu não consigo confiar. Sim. Mas o problema tá na mãe? Não. Ela também estava presa a uma dor. Só que lá, ela não tinha esse recurso apresentado para ela. Sim, sim. E o que ela fazia era falar algo no intuito genuíno de te proteger. Acredite nisso.
Exatamente. O intuito genuíno de te proteger. Porque hoje eu vejo que meu pai tinha aquelas falas em relação ao dinheiro, porque meu pai era uma pessoa que prezava pela felicidade. Ele prezava pela família. Então, a gente vai fazer aquele almoço farto e chamar esses 13 irmãos e os 500 primos. E ele não se economizava. Sim, e eu acho que essa fala é muito importante, de ser generoso com quem te trouxe até aqui. Porque essa história de culpabilizar já deu, né, Brasil? Tô olhando pra você, já deu, né? Você tá no mundo do adulto. Eu falo assim, você tá no jogo do adulto. Vamos crescer, vamos sair do pré, vamos crescer, porque a vida pede. Cresce. Você tá no jogo do adulto. Em nenhum momento eu estou falando que isso não dói, que isso não impacta. Mas responsabilizar só os outros já deu, né? Criança reclama, adulto resolve. O que você vai fazer com essa informação? Exato. O adulto faz isso. Tem um problema, vou resolver como? Exato. E ter essa generosidade de foi naquele tempo, fazia sentido. Ou se você mesmo fala assim, nossa, mas eu não vejo sentido. Mas você tá pensando com a cabeça de hoje, com os recursos de hoje, você não viveu tudo aquilo. Então precisa dessa generosidade de reconhecer e acho que é um sentimento de liberdade, de você saber que você pode mudar tudo isso. E, Carol, meu Deus do céu, o tempo tá voando, Carol, pelo amor de Deus. E a gente tá falando de crenças, né? Então, pra gente... tudo isso tem impacto. Todo mundo tem uma crença. Todo mundo tem uma crença. E aí, eu gostaria que a gente já fosse se encaminhando pro final. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma crença limitante, eu entendi que isso tá me impactando chegar naquele resultado. O que eu faço? Pra onde eu vou? Ótimo. A primeira coisa é assim, revisite as áreas da sua vida e só se pergunte o que eu acredito sobre isso. O que eu acredito sobre o profissional, o que eu acredito sobre a saúde. Tem muitas pessoas que têm muitos maus hábitos, né, em relação à saúde e não conseguem mudar comportamento. Consciência é o primeiro passo para te direcionar para uma mudança. Perfeito. Consciência. Então, olha para as áreas da sua vida, busca aí na internet, as 12 áreas da vida, você vai achar muito material sobre isso. Eu só quero que você olhe para essas áreas: saúde, relacionamento, casamento, dinheiro, e só responda a essa pergunta: o que eu penso sobre isso? Porque o que você pensa pode ser algo que te impulsiona ou algo que te limita. Como que se forma uma crença limitante? Ou pela repetição daquilo que você ouviu uma vida inteira, ou por um único movimento de uma coisa que você ouviu e te gerou um trauma. Uma vez dito com um impacto negativo, você cria uma crença limitante. Ou com a repetição daquela fala ao longo da vida. São essas duas formas. Então, você tem essas informações importantíssimas. Para você, quando responder essa pergunta, o que eu penso sobre dinheiro, sobre família, sobre saúde, você vai começar a tomar essa consciência como um adulto de que, às vezes, o que você pensa não é o que você é e nem o que você tem como melhor à sua disposição para poder fazer diferente. Eu penso isso porque eu cresci dessa forma. Eu cresci num ambiente que eu sou muito compulsiva com a comida porque talvez eu cresci num ambiente de falta. Então, filha, come porque a gente não sabe até quando. Come muito, come porque assim pode acabar. Então, come. Quantas histórias? E entenda, por que eu trouxe a Carol aqui? O domínio da fala, né, Brasil, é sobre isso. Mas um dos motivos pelo qual eu quis muito que você estivesse aqui dando essa guia... Eu cortei mesmo a Carol agora, sabe por quê? Porque ela trabalha com isso, gente. Procure ela para lidar com essas questões. É uma profissional que, de fato, tem um histórico e tem ferramentas para contribuir. E por que ela está aqui nesse podcast? Porque para a gente atuar com qualquer área, na verdade, mas voltando aqui para a temática principal do podcast, que são as práticas integrativas, e você atuar com a vida do outro, mas você ter o retorno disso, você receber por isso, você precificar. Eu tenho muitas alunas que me trazem essa dor. Quanto eu cobro da minha consulta? Exato.
quanto eu cobro a minha consulta. Então, eu vou cobrar por esse conhecimento que eu tenho, se eu posso falar, é tal óleo essencial, mas essa linha de raciocínio, ela tá errada. Então, tem que trabalhar crenças. Então, por isso que eu faço questão de trazer a Carol, por isso que ela está dentro do Instituto Pavarini também, contribuindo com os seus conhecimentos, porque tem que olhar essas questões para a prosperidade. Senão, a gente trava. Por um motivo ou pelo outro, a gente trava, não evolui. E aí, a preocupação é escolher a área errada. É as práticas integrativas que não funcionam. Não tem a ver com essa questão. Então, é minha consulta. Às vezes traz uma fala assim, porque na minha cidade... eu não consigo... Não estou falando que é simples, gente. Não estou simplificando nada. Não. Mas a questão é assim... A cidade... a questão não é... A prática integrativa, a aromaterapia, não é esse o lugar. Uma vez que você tem uma boa formação, como que é oferecido no Instituto Pavarini, inclusive dá uma olhada no QR Code da tela, tem muita novidade. Então, claro, eu preciso de boa formação, eu preciso de postura, eu preciso investir em relação a isso. Mas o resultado posterior tem muito a ver com essa temática que a gente está falando aqui. Que é essa questão das crenças. Né? Eu brinco que existem alguns exemplos. Minha gente, tem uns mercados que eu acho fantástico, que é... Tem gente que o objetivo é vender água. E vende bem. E vende mais caro que todo mundo. Então, assim, o problema é o quê? Sabe? É um exemplo um pouco distante, mas assim... Porque eu acredito... Tem gente que vende água na beira da bica, da fonte natural. Exatamente. Mas vende. E o que essa pessoa faz? Então, não tem lugar errado. Exatamente. Não tem o curso errado, não tem o errado, eu... Não. Exatamente. Tá tudo atrelado ao que você acredita. Sobre você, sobre a profissão, sobre essa escolha do curso. Sobre sucesso, sobre prosperidade financeira, abundância financeira. Ai, Carol, não, dinheiro, não sei o que é ganância. Que ganância? É prosperidade. Ai, mas dinheiro não é bom. Como que é aquele ditado? Ele manda comprar, né? Dinheiro traz felicidade? Não, ele manda comprar. Buscar. Dinheiro traz felicidade, não traz pra você. Pra mim, ele traz. Sim. Então, você precisa trazer essa energia. E entender os seus significados, as suas crenças em relação ao dinheiro. Exato. Então, o que é sucesso? O que é mudar a vida de alguém? O que é levar uma terapia que vai promover cura? O outro não vai ver valor se você não se valoriza. Exato. Se você não... Nossa, você trouxe outro relato muito importante. Ou eu tenho, por diversas questões, né? Eu me coloco só quando eu tiver um mega consultório, um mega lugar... Gente... É óbvio, quanto mais você agrega, você investe, tem um retorno, mas não é este o ponto. Exato. É você reconhecer tudo isso e ter uma relação saudável com a prosperidade, com o dinheiro, com o retorno, porque você está investindo em tudo isso. Então, é muito importante ter essa fala. É muito importante. Carol, eu estou muito grata de você estar aqui com tanta generosidade do seu tempo. É difícil trazer essa mulher, minha gente do céu. Ela não para. E aí a gente vai finalizar. Carol, eu queria que você falasse. É assim mesmo, pra você ficar com vontade. Fala o que mais que você gostaria de ouvi-la também. Sim. Acompanhe a Carol nas redes sociais. Na descrição tem aqui o site, tem a mídia social dela. E aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais, algum convite. Fique à vontade. Sim. É muito importante que esse movimento parta de cada um de nós de maneira consciente. Né? Eu falo que existe um corte imediato das pessoas que acessam e não estão disponíveis. Não estão disponíveis porque elas querem uma dica, elas querem um passo, elas querem uma mágica. E você viveu processos, eu vivi processos, e tudo isso cabe dentro de uma jornada. Dentro de uma jornada para você acessar o que de verdade você acredita aí profundamente, que te limita e às vezes você nem percebe. Então, que vocês cheguem até as minhas redes sociais. Hoje eu tenho uma comunidade, né? A comunidade RCP, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é uma comunidade onde a gente propõe a reprogramação comportamental para melhor performance pessoal e profissional dessas pessoas. A gente transita por todas as áreas e em cada uma dessas áreas da vida eu trago um expert
para falar Perfeito. sobre, para trazer ferramentas, 2 horas de mentoria ali ao vivo, com pessoas que estão na comunidade, somos mais de 110 hoje lá. Perfeito. Para que ajude você nesse processo, nesse olhar, que você precisa começar dizendo qual é a direção. Não espere que eu ou a Thalita fale para você, não, você tem uma crença limitante em relação, tem um bloqueio. Não, você precisa sentir, você precisa se permitir dentro desse processo. E dentro da comunidade a gente tem feito isso com muita maestria, as pessoas são super bem acolhidas e através das minhas redes sociais vocês terão com certeza muita informação sobre a comunidade, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo de te colocar em contato com isso que te limita e você nem sabe o quanto que você acredita fielmente nessas verdades absolutas aí que você não consegue nem às vezes comunicar, manifestar. Mas sim, te paralisam e não te deixam ter o resultado que você espera. Perfeito. Olha que convite mais generoso. Mais uma vez, muito obrigada. Estou finalizando aqui com dor no coração, mas é para você ficar com um gostinho de quero mais mesmo. Não, isso daria um podcast para 6 horas de podcast. Daria, a gente ficaria aqui 6 horas falando disso. Tranquilamente, ainda não ia cessar. Então, mais uma vez, agradeço você aqui que esteve com a gente presente. Compartilhe com as pessoas que você ama. É uma temática que alcança todas as pessoas em todos os momentos de vida. É importante. Acompanhe a Carol nas redes sociais. E eu espero, então, você aqui no próximo episódio do podcast aqui do Instituto Pavarini, o lugar que você está entre gigantes. Até mais.